Gislane Vicelli. Presente. Maura Gonçalves. Elisete Merim. Presente. Ledir Cardoso. Presente. Na continuação, o auxiliar Luiz André Lama. Adiciona os irmãos nesta manhã abençoada, os irmãos da live também neste momento. Deus possa abençoar cada um. Lição de número 5. Estaremos estudando nesta manhã a lição de número 5 com o título As consequências das escolhas precipitadas. O textuário nos diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. A verdade prática: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. A leitura bíblica em classe, para quem não possui a lição bíblica, Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 18. Gênesis 13, 7 a 18. Estarei lendo todos os versículos nesta manhã. Versículo 7 diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou suas tendas, e veio e habitou nas carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Nos colocamos de pé nesta manhã, vamos orar e já passar para o nosso professor, que será o nosso presbítero Ezequiel, nesta manhã. Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede, ó Deus, mais uma manhã de estar na tua casa, para ouvirmos a tua palavra, ó Deus, nesta feita, a escola bíblica dominical. Que o Senhor venha estar abençoando a cada um nesta manhã, aqueles presentes no templo, os irmãos, as irmãs, aqueles que neste momento nos assistem pela transmissão do nosso Facebook. Pai, que a tua boa mão venha estar estendida sobre cada um nesta manhã. Colocamos o teu servo neste momento na tua presença, usa-o como já tens usado outras vezes. Pai, damos-te graças por tudo, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Graças a Deus, mais uma vez, aqui estamos para aprendermos da santa e bendita palavra do Senhor. E desta feita, falando ainda sobre este tema tão importante, né, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, o Deus de toda a provisão, e ainda falando sobre o homem por nome chamado Abraão. Nós estamos aí já há 3 lições, ou 4 lições já, que Abraão tem sido citado em todas as lições até o momento, porque foi o homem denominado o pai da fé
por ter saído da sua terra e ido para um lugar onde ele não sabia onde era, mas Deus prometeu para ele que iria mostrar. Então, nesta manhã nós vamos dar sequência, e antes de nós adentrarmos aqui a nossa introdução, eu peguei duas reflexões de um vídeo que eu estava assistindo, e eu gostaria de passar para os irmãos. E como disse o pastor que estava citando essas duas reflexões, ele disse que se nós guardarmos, se nós precisamos guardar isso nas nossas vidas, nós teremos escolhas mais coerentes no decorrer da nossa jornada, né? E ele disse assim, as melhores escolhas que fizemos até hoje é resultado de 3 ingredientes: oração, análise e paciência. Então nós precisamos ter essas 3 coisas antes de nós fazermos qualquer tipo de escolha. Precisamos orar, precisamos analisar e precisamos ser pacientes. Por que oração? Porque enquanto cristão, a minha vida ela tem que ser direcionada pelo Senhor. Se direcionada pelo Senhor, tudo que eu for fazer, primeiro eu apresento ao Senhor para ter certeza de que o Senhor está nesse negócio, para ter certeza de que o Senhor vai me apoiar na minha decisão. Analisar de fato se aquilo que eu estou querendo tomar a decisão cabe naquele momento, se não é oportuno de repente esperar um pouco mais. E a paciência é saber pedir e esperar acontecer. Tá? A gente muitas vezes se precipita por não saber esperar. Então nós precisamos ser pacientes, ainda que muitas vezes a adversidade nos leve a sair correndo. Não saímos correndo, saímos andando, dando um passo de cada vez, que o que tiver de acontecer, vai acontecer. Se acontecer aquilo que você analisou, é porque era a provisão de Deus, era a permissão de Deus. Se não acontecer, também era a provisão de Deus e a permissão de Deus, porque por certo, Deus está dando um livramento para nós de alguma coisa, de alguma maneira. Então, para nós, que servimos ao Senhor, o Senhor, Ele permite para abençoar, e Ele também não permite para também nos abençoar, para nos guardar e para também nos livrar. Então não vamos esquecer, irmãos, 3 ingredientes: oração, análise e paciência. Amém? Se no final da aula eu perguntar aos irmãos conseguirem me responder, vocês vão ganhar um prêmio, tá bom? Então guardem na memória aí, tá? Segundo, ele diz assim que é melhor ter marcas no joelho do que feridas no coração. Porque quando a gente pede de joelho, né? É na oração, a gente vai buscar o Senhor. Então tem gente que prefere agir por impulso e ele acaba se decepcionando. Acaba criando o quê? Uma ferida no coração. Então vamos para o joelho. Vamos ter marcas, calos no joelho, mas vamos ter o coração em paz, tranquilo, sem ferida. Amém? Então não vamos esquecer também desta outra reflexão aqui que ele passou para nós. Eu gosto muito de ficar vendo alguns vídeos, principalmente quando se antecede a escola bíblica, que a gente começa a ver vários assuntos, e aí nos ajuda também para que possamos lecionar para os irmãos. Então, nesta manhã, vamos para a nossa introdução. Diz assim: Deus chamou Abraão enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus. 2 lições atrás eu falei sobre este assunto, que ele saiu de uma terra que era uma terra de deuses pagãos, e ele também era de uma família de pagãos. E o nosso pastor falou na semana passada
né, que inclusive ele também era um pagão. Ele adorava outros deuses, né? Ele não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos. O Senhor prometeu ao patriarca que sua descendência seria grande, uma promessa de Deus para Abraão, né? Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez ele devesse partir sozinho, mas levou seu pai e seu sobrinho. Aqui, o seu pai não foi com ele, tá? Porque o pai dele morreu antes dele sair sozinho, tá? Então o pai dele, quando eles saíram de Ur dos Caldeus, eles foram até Harã, e o pai dele morreu em Harã, tá? Depois desse momento que o pai dele faleceu, foi que ele de fato partiu sozinho para a terra, tá? Porque quando eles saíram de Ur dos Caldeus, eles já estavam indo para Canaã também, mas no meio do caminho o pai dele veio a falecer. Depois foi que ele continuou ali sozinho, levando o seu sobrinho juntamente com ele. Então, o sobrinho Ló, este acompanharam, levando mulheres, filhos, servos, servas, gado e tudo quanto podiam carregar. Durante um bom tempo, Abraão e Ló caminharam juntos e unidos. Porém, as confusões e as brigas começaram a surgir entre os servos de Abraão e Ló. Na lição de hoje, então, nós veremos a discussão que levou Abraão a se separar do seu sobrinho, Ló. Veremos também que o sobrinho de Abraão, Ló, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. Então, nós vimos, né? Eles saíram levando consigo tudo, mulheres, gados, era certo que alguma coisa ia acontecer nessa caminhada, nessa trajetória, tá? O mais importante aqui foi que eles foram juntos até um dado momento, até onde Deus permitira que eles fossem juntos, tá? Porque haveria de haver uma separação. Deus havia feito uma promessa para Abraão, e para que essa promessa se cumprisse na vida de Abraão, né? Então era necessário que Abraão de fato estivesse sozinho nessa trajetória, tá? Então a prosperidade de Abraão, ali no nosso primeiro ponto, Deus fez de Abraão um homem próspero. Sua riqueza é resultado da sua obediência. Mas vejo que, além dessa prosperidade, depois que Deus acrescentou a ele já vinha, né, com as suas riquezas. A Bíblia fala que ele já tinha gados, né, já tinha servos, então ele não era uma pessoa sem nada, tá? Mas Deus ainda prometeu a ele multiplicar isso, prometeu abençoar muito mais, né, do que ele já tinha. Então a confiança e a obediência em Deus. Se Abraão não tivesse deixado Ur, obedecendo à voz divina, certamente não teria experimentado a provisão e a prosperidade do Senhor. Se hoje nós somos prósperos, e aí nós vamos entrar naquele quesito, o que é prosperidade? O que é prosperidade para você? Prosperidade para você é ter dinheiro, é ter casa, é ter carro, mas isso também é prosperidade. Mas a maior prosperidade para nós não é só ter isso. Tá? O que é daquelas pessoas que têm tantas riquezas, mas não tem graça de Deus na sua vida? Muitas vezes a gente olha uma pessoa com tanto dinheiro, com tanta capacidade financeira, porém ele não tem graça, ele não tem felicidade. Ele é próspero na parte material, mas espiritualmente ele é uma pessoa pobre. Então nós devemos ser muito mais prósperos espiritualmente, porque quando você está em paz espiritualmente, que você tem uma felicidade espiritual, irmão, você come arroz com feijão dando glória a Deus. Você come um ovo com arroz dando glória a Deus. Aí você tem toda a riqueza do mundo, você tem todo o dinheiro do mundo, você pode comer do bom e do melhor, mas quando se assenta para comer, você não consegue comer com alegria. Você não consegue dar graças a Deus por aquilo, né? E o mundo, né, as pessoas no mundo que nós estamos vivendo, estão correndo atrás muito da parte financeira, querem sempre estar bem financeiramente falando. Nós precisamos do dinheiro sim, mas nós temos que saber que esse dinheiro não pode nos dominar. Nós não podemos ser escravos dessa parte financeira, né? O dinheiro tem que nos servir e não nós servirmos ao dinheiro, tá? Então a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, tá,
é a razão de muitas desgraças que estão acontecendo. O amor não é o dinheiro, é o amor. Tem pessoas sendo dominadas por essa coisa chamada riqueza. Então Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele não precisaria obedecer a Deus, tá? Ele já tinha essa riqueza, mas a obediência proporcionou a ele uma experiência que jamais ele teria se ele não tivesse obedecido. Então hoje nós vivemos essa experiência, né, nos nossos dias enquanto cristãos, de termos uma experiência com Deus, uma proximidade com Deus, tá? Temos uma riqueza espiritual e uma promessa muito grande de um dia morarmos no céu. Essa promessa nos motiva, tá? E nos leva a estar na presença do Senhor, tá? Eu digo assim que o ser humano, ele é movido, né, por promessas, ele é movido por expectativas. Nós, cristãos, não podemos ser movidos somente por isso. Nós não devemos servir a Deus só porque nós vamos morar no céu. Nós devemos servir a Deus porque Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Morar no céu é uma consequência de continuarmos servindo a Ele fielmente aqui na terra. Então, o Senhor, Ele prometeu. A obediência a Deus nos faz prosperar. É importante ressaltar que o servo do Senhor não era um viajante solitário, certo? Ele não ia sozinho. A Bíblia diz que ele já estava levando consigo o seu sobrinho, estava levando a sua esposa, estava levando os seus gados, os seus servos, as suas servas, né? Ele era um grande líder, ele já era líder, tá? Possuía muitos recursos, muitos servos e muitas servas. Então, não é o fato aqui, né, de que ele estava sozinho, não. Tá? Abraão fez a escolha certa. Abraão deixou a sua terra e a sua parentela porque decidiu obedecer ao chamado de Deus. Lembra que nós falamos sobre a decisão na aula anterior que eu ministrei aqui? Tá? Porque nós decidimos. Não existe uma imposição, existe sim uma condição de você escolher. É proposto para nós o caminho da morte e o caminho da vida, o caminho do bem e o caminho do mal. Nós decidimos, tá? Nós escolhemos. E aí, enquanto a gente não tem o conhecimento, é possível que a gente acabe escolhendo errado. Mas tendo o conhecimento, aí nós já devemos fazer aqui, que nós falamos aqui agora há pouco, orarmos, analisarmos, tá? E aí ter a paciência para poder escolher. Então, eu e você, hoje, nós temos o poder de escolha. E somos livres para escolher. Nós somos livres. Tá? Porque o que é liberdade? Liberdade porque ele está preso por aquilo. Tá? Vamos fazer uma colocação bem simples aqui, assim, as pessoas que estão viciadas, né, no álcool, no fumo, nas drogas, né, até mesmo na prostituição, elas dizem que são livres para fazer aquilo. Mas na verdade, quando você diz para ela assim, então larga, ela diz assim, eu não consigo. Então ela não é livre, ela está aprisionada por aquilo, ela já não tem mais o poder de escolha. Eu e você podemos escolher se queremos hoje continuarmos servindo ao Senhor e ir para o céu, ou simplesmente rejeitarmos e não queremos ir para o céu também. Né? Porque essa é uma condição de ir para o céu, servir ao Senhor, certo? É permanecer firme na sua promessa, na sua palavra. Agora, se a gente também não quiser, Ele também não vai te obrigar. Tá? É proposto dois caminhos. E para nós que estamos aqui, também é proposto esses dois caminhos, e para quem está lá fora, também é proposto esses dois caminhos. A gente só tem que decidir, escolher o que a gente quer. Tá? Então, Abraão, ele decidiu obedecer ao chamado de Deus. E eu e você também tomamos essa decisão. Um dia nós entramos, ouvimos uma palavra e decidimos. O Senhor nos chamou. E eu disse que o Senhor nos chamou pelo nome. Cada um de nós aqui Ele chamou pelo nome, né? Ele não lançou a rede como se estivesse pescando e trouxe tudo. Não.
Ele foi tocando em um por um através da sua palavra, através do Espírito Santo, e você foi se rendendo aos pés dele, você foi aceitando ele como Salvador, e aí você decidiu em continuar servindo ao Senhor. Então ele conhece o seu nome. Quando ele te chamou pelo nome. Louvado seja Deus. Embora não tivesse a noção de para onde ele ia, né, decidiu confiar em Deus. Então nós também sabemos, e a Bíblia nos diz que nós vamos para o céu, né? Mas aonde é esse céu? Você sabe onde é que é esse céu? A gente menciona e a gente imagina que seja para cima, mas ao certo a gente só vai saber quando chegar lá, né? Então aqui a gente está na esperança de ver esse céu. E assim Abraão também saiu da sua terra e da sua parentela, sem saber para onde ele estava indo. E Deus disse: vai, porque eu vou te mostrar aonde é. Tá? Então, Abraão fez a escolha certa. O ato de confiar com base na graça é a grande decisão da vida. Sem ela, nada tem valor. E dele deriva o significado definitivo de todos os relacionamentos e conquistas, de cada sucesso ou fracasso. Uma confiança sem limites, né? A gente não pode confiar meia confiança. Não dá para confiar, é meia confiança em Deus. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Se a gente confia, e a Bíblia diz assim, confia no Senhor, entrega a sua vida, entrega o seu caminho a Ele. Deixa Ele fazer. Aí se você ficar naquela assim, não vou entregar 100%, não dá. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Tá? Se a gente confiar em Deus 100%, irmão, né, Ele vai fazer 100% para ter a gente sempre do lado dele, sempre fazendo bem para nós. Tá? Então, uma confiança sem limites no amor misericordioso de Deus desfere um golpe mortal contra o ceticismo, tá? Contra a autocondenação e contra o desespero. É o nosso ato de obediência à ordem de Cristo. Creio em Deus, creio também em mim. Disse Jesus. Creio em Deus, mas creio também em mim. Então, muita gente está enfrentando crise devido à precipitação de escolhas. Certo? Então, continuando aqui, muitos estão enfrentando crises porque tomaram decisões sem consultar o Senhor. Quantos de nós aqui já não cometemos esse erro? De tomarmos decisões precipitadas? Eu já tomei. Por achar que era a coisa certa aos meus olhos. E aí, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas no fim dele é um caminho de morte, né? E aí, depois que você tomou a decisão, que você já fez o que tinha que fazer e deu tudo errado, irmão, às vezes não é possível voltar e costurar. Tocar para frente, tentar endireitar na frente. Não dá para voltar mais. Tá? É igual a palavra dita, é igual a flecha lançada, tá? Depois que saiu, tá? Não dá para você segurar um tiro depois que ele saiu da arma, não. Ele vai encontrar a barreira lá na frente para poder ter um impacto. A palavra dita, né? É por isso que a Bíblia diz que a nossa língua ela tem o poder de salvar e de matar. Tá? Porque a palavra, depois que ela saiu da boca aqui, eu posso tentar correr na frente para tentar engolir ela de volta, eu não vou conseguir. Então, as nossas decisões precipitadas, né? É por isso que eu pergunto aqui já não tomou alguma decisão precipitada? E se a gente parar para refletir, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Não são poucas as vezes. Tudo isso é porque a gente não acredita, ou não confia, né? A gente deixa de confiar, a gente começa a olhar para nós mesmos e achar que nós temos a condição de fazer. E aí não é assim, né? Tem coisas que Deus permite que a gente faça até para que a gente possa aprender, né?
Mas outras coisas, mesmo Deus não permitindo, a gente ainda quer fazer porque a gente acha que é o certo. E nem sempre aquilo que a gente acha que é certo é certo. Então, por isso de nós buscarmos no Senhor, colocarmos diante do Senhor as condições, né, para que Ele nos direcione, para que Ele nos guie, tá? Para que as nossas decisões sejam as mais certeiras possíveis, né? Então, nós não somos, né, imunes, não somos. Somos de carne e osso e somos falhos, tá? E é por isso que nós passamos por problemas. Então, outros estão enfrentando dificuldades financeiras e familiares por desobediência a Deus, né? Quantas famílias não estão passando dificuldades, principalmente financeiras, né? Por, muitas vezes, por impulso, né? E nós falamos também a respeito disso, por impulso, saírem gastando mais do que ganham, ou querendo comprar tudo que os olhos veem, dando um passo maior que a perna. Eu falei sobre administração financeira, um curso financeiro que a gente precisa ter também dentro das nossas igrejas, que nos ensine a como gastar ou investir o nosso recurso. Muitas pessoas não conseguem administrar o seu recurso financeiro. A gente sabe que diante de uma crise na qual nós vivemos e o nosso país, o salário que a gente, o salário mínimo que se tem no nosso país é pouco. Tá? Não dá para dizer que você consegue viver com o salário de R$1.000. Você consegue sobreviver com o salário de R$1.000. Tá? Então, segundo os economistas, um salário ideal para um brasileiro viver no país hoje e dizer que ele tem alguma condição de vida seria no mínimo de R$4.000. Então nós estamos bem longe de alcançarmos esses R$4.000, tá? Mas a gente tem que aprender a administrar o que tem. Então, se eu tenho 1.000, eu não posso querer gastar 1.500, tá? E aí, quando se abate a crise, é que a gente vê de fato que a gente está gastando muito mais do que podia. E se você quer ver, se você estiver ganhando mais do que isso, e aí você alcançou um status, um patamar onde você podia gastar isso, e de repente isso cai pela metade. Como é que você faz agora para poder sobreviver com isso? Tá? E é onde começa a gerar as crises. Tá? Porque dentro de casa, muitas vezes o esposo ou a esposa não quer saber se podia ou se não podia. Ele foi lá e comprou e pronto. A mulher foi lá e comprou e acabou. E aí começam os atritos. Tá? Então a gente tem muito isso. Cartão de crédito, cheque especial, né? Aquele famoso carnê das 72 parcelas que a gente gosta de comprar muito por aí. Então a gente tem que começar a cadenciar nossas vidas, né? Porque as crises vêm, irmãos. E quando ela não vem só para o mundo que está lá fora. Ela vem para todos nós. E aí, por nós não temos essa habilidade, é que nós também entramos no mesmo caminho, né? Então, assim, o castigo que o mundo sofre, nós, enquanto filhos de Deus, também vamos sofrer, porque nós estamos englobados num todo. E às vezes os bons pagam pelos maus, tá? Então, se a gente não souber administrar isso, e aí a nossa confiança em Deus, o nosso momento com Deus de intimidade, é justamente pedindo a Deus a orientação, tá? Para que nós possamos sobressair nesses momentos mais difíceis, certo? Então, aí, contudo, é importante ressaltar que nem sempre as crises que enfrentamos são resultados da desobediência, né? E aqui nós vamos falar sobre o homem Jó, que era um homem reto, íntegro e temente a Deus. O próprio Deus, né, disse para Satanás: tem visto o meu servo Jó, um homem reto, íntegro e temente a Deus? Tá? No caso de Jó, tá? Foi uma prova específica, porque Deus, né, permitira que ele passasse por aquilo para mostrar para Satanás que, mesmo ele sendo abastado financeiramente, tendo toda a riqueza, ele continuava temente a Deus, não por causa da sua riqueza. Deus tirasse
tudo dele, tá? Ele continuaria servindo a Deus. Então, o que me aproxima de Deus é só as bênçãos? É só as dádivas? Eu não posso estar na presença de Deus só por causa disso. Isso é consequência da obediência. Tá? Então, se eu estou na presença de Deus, e a gente tem visto muito isso nos outros momentos, é que as pessoas querem se aproximar de Deus porque Deus pode dar riqueza, Deus pode dar a casa, Deus pode dar o carro, Deus pode dar a saúde. Tá? E aí, se Deus não der isso, não, esse Deus para mim não serve. Tá? Então, Satanás aqui ele teve uma prova de que esse homem Jó, e aí, se nós formos transportar isso para os nossos dias, meus amados irmãos, se tirasse uma unha de nós, será que a gente continuaria servindo a esse Deus da mesma forma? Se Satanás batesse a nossa porta e dissesse, olha, vem aqui arrancar tudo que você tem porque você serve a Deus, você nega ou você continua? Porque se muitos se aproximam de Deus só porque Ele pode fazer e não pelo que Ele é, a gente tem que servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Porque a partir do momento que nós conseguimos entender que esse Deus, Ele consegue dar para nós aquilo que nós precisamos, porque nós obedecemos a Ele, aí nós alcançamos um patamar de nível, né, que nada nos abala. Tá? Vamos lá? Pessoas que estão no leito de enfermidade, à beira da morte, esperando só para desligar o fiozinho. Ele está lá morrendo, mal consegue respirar, tá? Mas ele continua dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Jesus salva. Enquanto tem outros, né, que estão por aí andando com as duas pernas dizendo que Deus não vale nada, que Deus não presta, porque onde se viu uma praga dessa atingindo a humanidade nos dias que nós estamos vivendo, aonde está esse Deus que os crentes dizem que é o Deus Todo-Poderoso? Então, eu não sirvo a Deus, né? Ou não, nós não devemos servir a Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é. Né? E aí, se a gente olhar para os atributos de Deus, né? Nós servimos a Deus porque Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus incomparável, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onipotente, né? Ele é um Deus onisciente. É por isso que nós servimos a Deus. É o grande Deus Criador dos céus e da terra. Foi Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele que nos formou. É por isso que nós servimos a Deus. Se nós deitarmos a tampa fria hoje, a nossa convicção é de que nós estaremos com Ele, independente das riquezas que recebemos ou não, independente da saúde que temos ou não. Nós vamos estar com Ele, nós vamos morar com Ele, e é isso que alegra o nosso coração. Se Ele vai me dar um carro, se Ele vai me dar uma casa, se Ele... Isso pouco me interessa, sabe por quê? Porque tudo isso fica aqui. Eu não levo nada. Então, se eu tenho 2, 3 casas, vai ficar as 2, 3 casas por aqui. E eu recordo da minha vida, sabe? A vida ainda é muito curta para mim, porque eu só tenho 47 anos. Mas antes de eu aceitar Cristo, parece que em mim nada durava. Tudo que eu botava em mim se estragava. Não tinha tênis que aguentasse, camisa não aguentava, calça não aguentava. Aí eu aceitei Jesus, parece que Deus fez a transformação, pastor. Parecia que eu estava lá no deserto passeando no povo. Usava a calça parece que crescia e não se desbotava. Tênis não estragava mais. Né? Por quê? Só porque eu mereço? Não. É porque Deus é quem cuida. Ele sabe como fazer. Aí casei. Quando eu achei que eu não tinha condições de construir uma casa, Deus proporcionou uma condição e eu fiz prova. Sabe você fazer prova com Deus? Olha, eu queria comprar um terreno na frente da casa da minha mãe. E aí, de repente, apareceu um terreno para vender. O vendedor foi na minha porta oferecer o terreno para mim. Eu disse para ele, não tenho dinheiro. Mas eu disse assim, olha, faça o seguinte, vai lá, né, faz uma proposta para essa pessoa que está querendo vender, né, e diz que eu pago assim, assim e assim. Se for de Deus, ele vai aceitar. Se não for de Deus, amém. No outro dia, o vendedor voltou na minha casa e disse, olha, a pessoa lá aceitou a sua proposta. Eu disse, então é de Deus.
mas eu também não tinha. Aí minha esposa tinha guardado uma quantia. Aí nós demos a entrada para pagar esse terreno. Deus nos abençoou, que no prazo que eu falei que eu pagaria, eu antecipei e consegui pagar antes esse terreno. Agora vamos construir uma casa. Como é que você constrói uma casa? Você precisa de dinheiro. E Deus nos abençoou, irmãos. Deus nos abençoou. Deus proporcionou, né, para que nós construíssemos a nossa casinha. Deus nos abençoou para que pudéssemos comprar um carro. E a gente, quando conversa, eu e ela, quando a gente conversa, que a gente começa a olhar para a nossa vida de 20 anos atrás, 23 anos atrás, quando a gente casou, a gente não tinha onde cair morto, só o chão. E a gente diz para ela assim: tudo que a gente tem não é nosso, tudo é de Deus. Foi Ele que proporcionou. Então, se hoje tirar, eu sei que não era meu, era de Deus, foi Ele que me deu. A gente tem que aprender a ser grato, né? O grande problema hoje é a ingratidão. As pessoas, além de não estarem satisfeitas, ainda são ingratas. Porque você não está satisfeito é você não gostar. Mas mesmo assim você pode dar graça. Agora, você está insatisfeito e ainda ser ingrato. Né? E a nossa revista ela fala sobre isso também. Né? Vamos mais um pouquinho. Então Jó, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, né? Só não perdeu a mulher porque ele não quis jogar lá fora também, porque era parceira, mas ela disse assim: amaldiçoa esse seu Deus aí, morre. Ele disse: tu é louca, você acha que eu vou fazer isso? Eu não tinha nada quando vim nu para cá, e se tiver que voltar nu, eu vou voltar nu também, mas eu não vou deixar Deus, não posso, né? Isso é reconhecimento de que somos dependentes, né? E de que tudo que temos não é nosso, ele é de Deus. Então, suas crises foram resultado de decisões, né? As suas crises não foram resultado de uma decisão precipitada, certo? Abraão passa pelo Egito, né? Nós vimos também na lição anterior. Abraão também enfrentou algumas crises em sua vida, porém manteve sua fé em Deus. Ele não permitiu que as adversidades da vida matassem a semente da promessa que havia sido plantada em seu coração. Nós vimos que Abraão ele quase morreu, quase perdeu a vida, né? Porque como nós ouvimos depois o nosso pastor falando, a questão do Egito, é que lá fora, né, no Egito, que é o nosso mundo, a gente vai ter que usar de artimanha se a gente não estiver na direção de Deus, né? O que Abraão fez? Ele disse que Sara não era sua esposa, era sua irmã. E por causa dessa mentira dele, ele quase perdeu a vida, quase perdeu a esposa. Então nós temos que ter um cuidado, né, lá no mundo, tá, sobre o que nós vamos fazer. Nós não podemos usar de mentira, não podemos usar de artimanha. As máscaras têm que ser só essas para cobrir o vírus, não pode ser aquela máscara que esconde a verdade. Nós temos que nos preocupar com isso e vencer os obstáculos. Tá? Existe uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, irmão. Tá? Essa semente que o Senhor plantou no meu e no seu coração, ela não pode morrer, ela não pode ser sucumbida, ela não pode ser tapada de maneira nenhuma. Essa semente ela tem que continuar ali dentro, viva, sempre no nosso coração. Independente da situação, da crise que você esteja passando, não deixe a fé que existe dentro de você morrer. A fé ainda continua sendo uma arma que faz a gente vencer este mundo. Se nós deixarmos a fé morrer, tudo vai por água abaixo. A esperança tem que permanecer viva todos os dias no nosso coração. A esperança, chamada Jesus Cristo, não está morta, ela ressuscitou ao terceiro dia. E quantas pessoas estão deixando que essa fé, que um dia foi plantada dentro do seu coração pelo Espírito Santo, está se desvaindo, está deixando a fé embora, já não acredita mais em nada, não acredita nem em si mesmo, não sabe nem o que está fazendo aqui nessa terra, perdeu a esperança, aquela esperança de que um dia Jesus vem buscar a sua igreja, perdeu a esperança de que há uma promessa para a vida dele, de um dia morar nos céus. Não deixe a esperança morrer, não deixe, tá?
Abraão teve que descer ao Egito devido à fome, né? Nós estamos lá no Egito. As pragas do Egito estão ali, ó. E nós também estamos ali. O Senhor fez de Abraão prosperar mesmo estando no Egito, mesmo estando numa terra estranha. Deus fez Abraão prosperar. Você tem prosperado, meu irmão, na sua vida aí fora, nesse Egito que nós estamos vivendo? Ele ainda não estava na terra da promessa. Isso nos mostra que não importa o lugar aonde estamos, o Senhor nos faz prosperar. A nossa prosperidade, ela vem do Senhor. Amém. Então, às vezes a gente fica querendo buscar o melhor lugar, a melhor cidade, o melhor estado, o melhor país. Quantas pessoas não teve sonhos de morar nos Estados Unidos, porque ia ganhar em dólar, ia prosperar, mas ele ia prosperar somente financeiramente. Se ele não tiver a graça de Deus, o dinheiro também se vai, Quantas pessoas que usam, de subterfúgios para enganar as pessoas para alcançar a prosperidade financeira. Então, seja aqui, irmão, seja onde você estiver, se o Senhor estiver contigo, você vai ser próspero. Que o mais importante é a presença do Senhor nas nossas vidas. O que a gente não pode fazer é querer se dobrar diante deste mundo, se dobrar diante das riquezas deste mundo. Isso não dá para fazer. A gente não pode abandonar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor não vai nos deixar faltar nada se nós estivermos na obediência. Não vai deixar faltar. Pode não ter do melhor, mas sempre vai ter alguma coisa. Porque o melhor nem sempre é aquilo que a gente precisa. A gente sempre tem o que a gente precisa. O melhor é a consequência. Então, vamos continuar firmes na presença do Senhor. Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de uma outra maneira. Então, há sempre lições na vida para sermos aprendidos. Eu digo assim, eu não sou daqui, estou aqui há pouco tempo, há pouco mais de 2 anos eu cheguei a essa cidade. O Senhor me trouxe de tão longe para estar aqui. Será que Ele simplesmente me trouxe porque eu precisava trabalhar? Ou porque Ele precisava ensinar algumas lições para mim, que lá onde eu estava não era possível que eu aprendesse? Porque às vezes a gente está enraizado no lugar também, a gente se apega tanto, e a gente não quer mais aprender nada. Ali para a gente está tudo bom. Mas o Senhor, Ele quer sempre nos ensinar alguma coisa. E aí, porque Ele nos ensinar alguma coisa, Ele nos transporta de um lugar para o outro, permitindo a gente ter experiências novas, conhecendo pessoas novas, lugares diferentes. E há sempre uma experiência que o Senhor quer nos ensinar. Então, não importa o que estamos passando e nem a dificuldade que estamos enfrentando. Nunca duvide de que alguém que tem sobre si a graça de Deus, ora menos, ora tudo pode mudar para melhor. Então, essa também é uma questão de duvidar. Não duvide das pessoas que têm a graça de Deus sobre ela. Elas vão nos surpreender. Vamos lá mais um pouco? Então nós vamos aqui agora falar sobre o Ló. E aí é onde começa a briga. Ló é atraído por aquilo que vê. Então, aqui a gente começa a dizer assim, os olhos, são a porta do corpo. Mas a Bíblia vai falar também sobre alguns cuidados que nós devemos ter, e entre elas é a concupiscência dos olhos. Porque a gente olha, se agrada e já quer. Então, assim,
A gente pode olhar, porém, a gente tem que ter o cuidado se nós queremos para nós, se nós desejamos para nós ou não. Então a gente tem que analisar o contexto e aí esperar para tomar a decisão, certo? Então, entre os pastores de Ló e Abraão, houve uma briga, tá? Ao deixar o Egito, Abraão seguiu com sua família para o norte. Ele acampou próximo a Betel e ali encontrou o altar que havia construído para o Senhor, né? Naquele lugar, Abraão invocou o nome do Altíssimo, pois era um homem grato a Deus. Gratidão, olha a gratidão entrando aqui de novo. A ingratidão nos impede de ver as maravilhas de Deus. Tanto Abraão como Ló haviam prosperado, veja só que prosperaram, ambos prosperaram, né? Possuindo servos, ovelhas e gado. Mas aquela prosperidade também gerou uma crise entre o tio e o sobrinho, pois não havia mais espaço ali, né, suficiente na terra para ambos. Faltava água, pastagem, né, para tantos animais em pouco tempo. Os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. Tá? A contenda estava instalada na família, era preciso tomar uma decisão, certo? Então aqui nós vemos alguns aspectos, por exemplo, e aqui até a nível espiritual, tá? Porque não deveria haver, mas há as contendas dentro das igrejas. Não era para ter, né? Já ouviu falar de pescador que gosta de pescar no aquário do vizinho? Ou que gosta de buscar a ovelha no pasto do vizinho? Né? Não era para haver isso, tá? Mas aqui, dentro desse contexto aqui, o espaço onde eles estavam ficou pequeno para eles. Já não tinha mais mantimento ali para ambos, porque era muita riqueza, era muito gado. E por causa disso, houve ali essa contenda. Tá? E aí essa contenda fez com que houvesse uma decisão naquele exato momento. Era preciso tomar uma atitude. Não daria para continuar essa briga. Tá? Então, muitas vezes isso acontece entre nós, irmãos. Tá? Parece que o espaço fica pequeno para nós aqui dentro. Às vezes a gente começa a ver coisinhas aonde a gente não via, daqui a pouco o irmão já está meio de cara virada com o outro, o bico já aumentou, né? O irmão já não cumprimenta o outro com a paz do Senhor. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa nesse negócio. Né? E aí, às vezes, é preciso tomar algumas atitudes, algumas decisões. Né? E aqui, a melhor atitude aqui não é falar para o irmão assim, escolhe onde você quer ir. Quer ficar aqui ou quer ir para outra igreja? Não. Né? É tentar consertar a coisa aqui dentro. Tá? Por isso, vai chamar para uma conversa. Porque se alguém tocar fogo, vai aumentar. Então, eu conheci um pastor que ele dizia assim, olha, eu preciso de pessoas do meu lado que não sejam atiradores de fogo, mas que sejam bombeiros. Tá? Não seja a pessoa que gosta de colocar fogo, mas seja aquela que gosta de apagar o fogo, que consiga contornar a situação, que consiga ajudar a amenizar o fato. Porque tem dias, irmãos, né? Porque nós somos pessoas e pessoas, cada um tem um pensamento diferente. Parece que tem dia que a coisa embola aqui dentro, assim, que fica um negócio meio... Se não tiver o cuidado, dá um atritozinho. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? E Abraão aqui ele precisou tomar uma decisão naquele exato momento, né? Para evitar esse atrito, até porque eram irmãos. Tá? Eles eram irmãos. Veja só que todos eles juntos ali eram irmãos, eles estavam na mesma situação, saíram do mesmo lugar, eram da mesma parentela. Tá? E agora começou um conflito, começou um atrito entre eles. Tá? E para não perder isso foi que Abraão teve que tomar uma decisão. E essa decisão é a mais importante para as nossas vidas aqui, né? Evitar o atrito. Tá? Até porque a gente tem um objetivo, nosso objetivo é o mesmo, é servir a Deus, né? É adorar o Senhor. Então, aqui dentro a gente não precisa ter isso. Se nós não temos isso aqui dentro, lá fora também a gente vai continuar vivendo em paz, em harmonia e em alegria, né? Então, Abraão tentou resolver a situação, né, chata, tá?
vemos nessa cena que a chave para o triunfo espiritual de Abraão, nesta cena, né, os altares ali significam o regresso. Lembra que Abraão voltou, né, e ele achou o altar, então ele voltou a sacrificar ali para o altar no Senhor, tá? E aí começa ali então a briga, tá? Então vamos lá. Abraão era um crente grato, era alguém contente e satisfeito em todos e qualquer situação, certo? Vamos lá. Abraão mostrou toda a terra para Ló, né? A decisão de Abraão, o patriarca, logo tentou resolver a situação conflitosa. Ele não adiou o problema, mas chamou seu sobrinho para uma conversa. Abraão mostrou querer uma solução pacífica para a situação, ao surgir que cada um deveria escolher o próprio caminho. Tá? Uma coisa interessante aqui é que nós somos as pessoas que devem promover a paz. Não sou eu que tenho que ser a pessoa a criar o conflito, a criar o atrito. Pelo contrário, eu tenho que ser aquele que aonde chega, se houver um conflito, alguém diga assim: opa, chegou alguém aí que gosta de promover a paz, né? Porque eu tenho que ter essa paz dentro de mim, né? Porque eu recebi do Senhor a paz, e assim como eu recebi do Senhor a paz, eu também transmito a paz, tá? E a Bíblia diz que é bem-aventurado, né? Como diz lá, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Então eu tenho que ser pacífico, eu não posso ser a pessoa que cria contenda. E eu tenho comigo um pensamento assim: crente não deve promover divisão. Nós estamos aqui para somar. Eu não posso criar divisão. Eu não posso ser o motivo da divisão. Tá? Então eu trago comigo assim, tá? Se algum dia eu ver que aqui dentro eu estou criando atrito de forma que comece a haver divisão, eu sou o primeiro a chegar para o pastor dizendo: estou saindo. Porque eu não quero ser eu o motivo da divisão. Tá? Agora, se estiver acrescentando, eu quero só louvar a Deus. Se as pessoas estivessem olhando para mim, a pessoa diz assim: eu vou para a igreja daquele irmão porque lá é bênção. Eu vou para a igreja daquele irmão porque lá tem palavra, bênção. Agora, se começarem a sair porque o Ezequiel é a pessoa que está causando os atritos, as palavras que ele diz promovem atrito, eu sou o primeiro a pedir para sair. Porque eu sei que não existe pessoas perfeitas e também não existem lugares perfeitos. Tá? E por não existirem pessoas perfeitas e nem lugares perfeitos, aonde eu chegar, vai chegar junto comigo a minha imperfeição. Mas eu já estou sabendo que aonde eu estou indo também não é um lugar perfeito. E nós estamos buscando o aperfeiçoamento aqui dentro. Isso é paulatino, é todos os dias. Tá? Então eu trago comigo essa concepção de que eu não posso promover divisão. Eu tenho que promover a união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, se não há união entre nós, a gente tem que descobrir onde é que está o erro. Porque se não houver união, e aí a gente entra para o reino de Deus, que o reino de Deus, ele não pode ser um reino dividido. Porque o reino de Deus, ele é único. E se a gente começa a criar divisão entre aqueles que estão buscando o reino, alguma coisa não está certa. Tá? Então, a decisão é necessária. E é importante que a gente olhe para nós mesmos e faça assim uma autoanálise, uma reflexão, para saber se nós não somos o problema das coisas não estarem de acordo. Porque se não está de acordo e eu sei que eu sou o problema, vamos tirar o problema. Tá? Mas eu preciso reconhecer isso, que eu sou o problema. Tá? E eu digo: pastor, o senhor me dá licença, eu estou saindo porque, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e eu sou o causador disso tudo. Aí o pastor vai conversar comigo e a gente vai, tá, chegar nos pontos, nos pormenores. Tá? Mas o crente não pode ser o divisor. Ele tem que somar. Amém, meus irmãos? Tá? Então aqui aconteceu justamente isso. Abraão, ele tomou a decisão de dizer assim: olha, vamos parar aqui? Faz o seguinte, olha, está vendo isso aqui? Está vendo toda essa terra aqui? Tá? Então você escolhe. E vejam só que Abraão tomou uma atitude em que muitos não tomam.
E é por isso que eu falei sobre a respeito disso aí ou não. Porque ele poderia simplesmente dizer assim, ó, faz o seguinte, ó, tu vai por aqui, porque eu escolhi esse daqui, esse aqui é meu, você vai... Tá? Ele como um líder, como chefe do clã daquela época ali, ele tinha essa autoridade, ele tinha essa autonomia de escolher o lugar que ele iria. E o outro ficava com a outra parte que restou. Certo? Mas ele fez justamente o contrário. Ele mostrou o caminho, tá? Colocou diante de Ló as probabilidades de escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher as montanhas, eu vou para as campinas. Se você escolher as campinas, eu vou para as montanhas. Mas é importante que você escolha. Tá? Então, diante de nós também, muitas vezes é colocado esse tipo de situação. Você escolhe. Você escolhe. E aí vem a questão da precipitação. Porque daí, veja só que você olhou para um lugar, só pedra, montanha, morro, né? Não tinha nada. Aí você olha para o outro lado, uma campina verdejante, um rio correndo, aquela maravilha, tudo produzindo. Qual que tu vai escolher? Vai escolher aquela. Mas a Bíblia diz que existem dois caminhos. Que um apertado e o outro é largo. Um conduz para o céu e o outro conduz para o inferno. Qual que você vai escolher? Naquela porta passa 100 por vez. Naquele ali só sobe um de cada vez. Qual que é mais fácil? Está vendo como a gente é colocado, né, na possibilidade de escolha e a gente só escolhe muitas vezes aquilo que é benéfico para nós? E a gente sempre escolhe pelo caminho mais fácil. E aí vem a questão da precipitação, que a gente tem que analisar, a gente tem que orar, né? A gente tem que ter a paciência, justamente para não errarmos. Porque o erro também traz grandes consequências, que às vezes a gente não vislumbra, a gente não consegue visualizar. A consequência, né, de um erro, ele é desconhecido. Eu escolho ir por ali. Mas qual é a consequência? Eu não sei. O que vai acontecer? Eu não sei. O que vai se levantar? Eu também não sei. Eu sei que eu escolhi. E por ter escolhido, agora eu tenho que seguir. Quando a gente decidiu por seguir a Cristo, a gente sabia que haveria consequências. A gente sabe que há lutas. A gente sabe que há dificuldades. Né? Mas qual que é a diferença? É saber que Cristo está sempre conosco. Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre à nossa frente, Ele está sempre à nossa retaguarda, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Porque a mão do Senhor está te guardando, mas você está com Ele, você está no caminho dEle. Agora, se você escolhe o caminho mais fácil, agora o Senhor, Ele não está contigo, não, Ele está contigo, mas agora Ele está naquela música que diz que vou ver até onde vai, porque vai se levantar uma barreira, você vai ter condições de passar por ela. Vai chegar o rio, você tem que atravessar por ele. Então, as adversidades, elas virão. Mas se nós estivermos com Cristo no nosso barco, não pode se levantar a tempestade que for. Ele está no barco. E se ele está no barco, a tempestade vai passar. Viu? Então, Abraão aqui, ele tomou essa decisão e disse para Ló assim, olha Ló, escolhe, pode escolher. O caminho que você escolher aí, eu vou para o outro lado. E a gente já acaba com a confusão. Acabar com a confusão é o nosso lema. Não é aumentar a confusão, não é aumentar os conflitos. É manter a paz, manter a harmonia, manter a alegria. Isso a gente precisa promover também. Tá? Então ele disse assim, ó, não está toda a terra diante de ti, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolher a esquerda, irei para a direita, tá? Né? De forma precipitada, ele fez uma escolha optando por aquilo que parecia melhor aos seus olhos. Tá? Então, nem tudo que está à nossa vista é o melhor. Tá? E a gente não vive por vista, a gente vive por fé. É por fé que nós vivemos. A gente acredita naquilo que a gente não vê. Porque o que a gente já está vendo, já está ali na nossa frente, a gente não acredita ou deixa de acreditar. Já está posto na nossa frente. Tá? Ele não buscou a Deus para tomar a decisão. Tá? Também não honrou o seu tio, deixando que ele escolhesse primeiro.
Ló foi seduzido pela aparência, cuidado com a sedução, né? Jesus disse, olha, vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque a tentação ela existe, a tentação ela vem, mas se a gente estiver vigiando, irmão, a gente está vendo ela, aí a gente está orando, Deus está dando livramento, tá? Não julgue as pessoas pela aparência, não tome decisão ou faça escolha sem consultar ao Senhor, sempre consultar ao Senhor, não confiando no seu próprio entendimento, achando que você é o que sabe tudo, né? E a gente tem essa mania, o homem tem essa mania, eu sei o que eu estou fazendo, é assim, não é desse jeito. Não julga as pessoas pela aparência, irmãos, isso é triste, como é triste. E eu até tenho um fato dentro da minha igreja, onde eu congregava, recém-chegado, aí um irmão disse que olhava para mim e dizia assim, mas aquele irmão lá, sei lá, tem uma cara de bravo assim, deve ser muito bravo, né? Deve ser uma pessoa muito chata. E eu sempre sou o que sou, é o que eu estou na igreja sempre assim, na igreja e fora da igreja é do mesmo jeito. Até que um dia nós tivemos a oportunidade, na hora de coleta de oferta, eu estava junto com eles, nós fomos orar e fomos conversar um pouco, e aí ele mudou a concepção, porque ele até então não tinha conversado comigo. E aí quando ele viu eu falando e mostrando como é que era e como é que funcionava, ele disse assim, o cara é diferente, não é igual, não é o que eu estava imaginando. Então a gente não pode olhar para a pessoa e já fazer pré-julgamentos, ou às vezes a gente nem pré-julga, a gente já julga direto, né? Isso não vale, isso não presta, cuidado, tá? Os nossos olhos veem muitas coisas, mas a gente não pode levar isso para o coração e já tomar essas atitudes precipitadas. Tem muita gente, né, dentro das nossas igrejas, infelizmente, julgando as pessoas e principalmente as que estão lá fora, tá? Vamos ter cuidado. Parecia que Ló havia ficado com a melhor parte, mas ele não podia ver o coração perverso dos habitantes daquele lugar. O homem vê somente o exterior, mas Deus conhece o interior das pessoas, né? Quantos aqui não se lembram da passagem de Samuel quando foi ungir a Davi? Na casa de Jessé, né? A primeira pessoa que aparece, Jessé disse, é esse. Deus disse, não é esse, Samuel. Tu olhas para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, vamos tomar cuidado, tá? Deus, Ele olha para o nosso coração. Ele vê as pessoas no seu interior, tá? Enquanto a gente só vê no exterior. Tá bom? Vamos entrar aqui no nosso último tópico, tá? Ló, um caso de prosperidades e perdas, tá? Ló também foi abençoado e se tornou um homem próspero. Certamente possuía muitos servos, servas e um grande rebanho. A separação entre Ló e Abraão era algo inevitável, porém a forma como se deu não foi das melhores. Tudo indica que Ló ficou deslumbrado com a fertilidade da terra, tomando uma decisão precipitada e não honrando o seu tio. Não se deixe enganar pela beleza das coisas desse mundo passageiro. Não abra mão daquilo que é eterno, tá? Então, assim, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente investe, tá? A gente investe nos nossos estudos, na nossa família, nas nossas posses, a gente investe em tudo, tá? Mas não venhamos nos esquecer que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso é passageiro. Tá? E se nós investimos tanto naquilo que é passageiro, nós também devemos investir, se não mais, pelo menos da mesma altura naquilo que é eterno. Lá no mundo, quando a gente não conhecia a igreja, a gente não conhecia Jesus, tá? A gente gastava o nosso dinheiro a rodo. Não tinha tempo ruim, não tinha crise, a gente achava de tudo. Aí, quando a gente vem para dentro, a gente já começa a ficar meio
né? Às vezes vamos fazer isso, vamos fazer aquilo na igreja, as pessoas já ficam pensando 10, 11 vezes antes de pensar em tirar e fazer o investimento. É para o reino de Deus, invista com amor, invista com carinho, invista naquilo que é para a eternidade, o tempo junto à palavra de Deus, o tempo na oração, né? Estudar é bom, aumenta o nosso QI, nos capacita, nos dá sabedoria e entendimento, mas se nós buscarmos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele nos acrescenta aqui na terra também, né? E aí, assim, há coisas que a gente perde, tá, para ganhar, e há coisas que a gente ganha para perder, né? Já viram isso? Ganhar para perder? Ló ganhou, de fato ele ganhou, a princípio ele ganhou, mas mal sabia ele que tudo aquilo ele ia perder. Teve uma guerra, os reis vieram contra ele, aí levaram ele, levaram todos os seus despojos. Abraão ficou sabendo, juntou ali os seus guerreiros, foram lá, guerrearam contra os reis, trouxeram Ló de volta, juntamente com os seus despojos, tudo para Sodoma, mas mal sabia ele que tudo aquilo ele iria perder de novo, porque houve uma escolha mal feita, uma escolha precipitada. Então, tem gente, né, que faz os cambalachos da vida para tentar subir na vida, ganhar na vida, mas de forma ilícita. E o que é ilícito, irmão? As pessoas não valorizam, e por não valorizar, ela acaba perdendo isso também, e quando perde, perde muito mais do que ganhou. Enquanto que quando aquilo que é lícito, que é suado, você valoriza, né, aquilo lá só te acrescenta mais ainda. Então Ló não sentiu, né, essa escolha dele, que poderia lhe trazer um transtorno maior. Então Abraão socorre Ló, né? Quando a notícia de que Ló estava cativo chegou até Abraão, ele imediatamente partiu para ajudar o sobrinho, né? Mais tarde a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo, né? Por causa do quê? Porque lá era uma terra onde as pessoas estavam fedendo diante de Deus. O pecado naquele lugar estava tão aflorado que chegava diante de Deus, né, de uma forma assim tão ruim, e Deus ainda mandou avisar. Deus mandou avisar. Tá? Veja que Abraão ainda chega a ser o intercessor por aquela nação. Deus fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, olha, eu vou acabar com aquela cidade. Vou mandar fogo e vou destruir tudo. Abraão ainda chega diante de Deus e diz: Deus, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai fazer isso? Aí Deus disse: não, se tiver 50 justos. Mas Abraão sabia que não tinha. Aí ele disse: Senhor, mas se tiver 30, 10. Não, por causa de 10 também não. Mas não tinha, irmãos. Não tinha. Essa terra em que nós estamos pisando, ela está caminhando para um juízo. E se não aconteceu esse juízo ainda, é porque nós estamos aqui, né? O pastor já citou, a igreja de Cristo aqui na terra tem sido um grande empecilho ainda para o juízo, tá? Mas a partir do momento que essa igreja for tirada daqui, irmãos, o que vai ser uma epidemiazinha para uma situação tão catastrófica que vai acontecer? O mundo não faz noção das coisas que sobrevirão quando a igreja sair deste lugar. Aleluia! Oxalá fosse hoje que nós saíssemos desta terra, fôssemos atraídos pelo grande imã de Deus, fôssemos sugados dessa terra, só para a gente não ficar pensando em epidemia, porque o que vai sobrevir sobre esta terra, quando a igreja sair daqui, o mundo não faz noção, o mundo não tem o conhecimento necessário para enfrentar as situações que sobrevirão, e eles estão fazendo uma escolha errada, eles estão se precipitando nas suas escolhas. Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus.
E nós decidimos absorver e adquirir esse poder para nós e sermos filhos de Deus. E o nosso objetivo não é permanecer aqui. Ainda que digam por aí que a igreja vai passar pela grande tribulação, não vai. A igreja de Cristo não vai. Tem muitas igrejas na terra que vão passar, mas a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação. Vamos ter cuidado com as nossas escolhas. Vamos usar aqueles 3 elementos: a oração, a análise e a paciência. Saber esperar o momento certo. Se tiver 2 caminhos diante de ti, busque de Deus a orientação. Coloque na presença do Senhor os caminhos. Peça para Ele te mostrar a direção. Quantos homens na Bíblia Sagrada não invocaram o Senhor para entrar na guerra, para saber se de fato aquela guerra era do Senhor, que ele poderia entrar e sair da guerra. Não entre na batalha sem primeiro conhecer ao Senhor, sem fazer conhecer do Senhor a sua dificuldade, a sua luta. Chame o Senhor para pelejar contigo. Não queira pelejar sozinho. Não faça do seu braço a sua arma. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua arma. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria. Amém? Vamos encerrar aqui. Amém. Vamos para a nossa conclusão então. Escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, podem causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Peça seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Amém? Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos faça compreender e continuar a entender os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas aqui na terra, e que nós estejamos aguardando o tão maravilhoso dia, que é o dia em que nós vamos fechar e abrir os olhos e não vamos mais estar aqui. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.